Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Gama, eu sou advogada por vocação, sou servidora pública por destino, sou professora por paixão e sou pesquisadora por identificação. Na verdade, eu adoro procurar as coisas, adoro me inteirar do que está acontecendo e sempre, quando eu observo alguma coisa, quando acho que é alguma coisa, eu digo, não é isso, é outra coisa, porque nem tudo é o que parece. E aí, minha vida é essa. Eu sou gestora de um laboratório de pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco. E como uma boa pesquisadora que eu sou, eu fiz uma busca nos exames de ordem dos últimos 10 anos para poder pesquisar as questões de direito empresarial, para trazer aqui para vocês as questões com maior índice de ocorrência. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os pontos que eu julgo essenciais para que você chegue nessa prova sabendo responder pelo menos 70% da prova. Então a gente vai pontuar alguns pontos relevantes e eu vou passar para vocês também algumas dicas e aí vocês vão anotando, não esquece. Diferentemente do que muita gente pensa, direito empresarial não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas consideram uma disciplina extremamente difícil ou chata, alguma coisa desse tipo, mas na verdade ela é um pouco densa. Quando você começa a se acostumar com o linguajar e quando você começa a viajar para essa outra esfera, que é a esfera da empresa, você começa a perceber que na verdade é uma delícia estudar direito empresarial. E eu espero que essa aula de hoje possa ser uma aula leve e que possa te tirar do 0 para uma pontuação bem maior que isso, de repente um 7, para quem não sabe nada de direito empresarial. E para quem sabe, espero que seja uma revisão a contento para a sua prova, tá joia? Então, nós vamos resolver juntos 10 questões e vamos discutir todas as temáticas pertinentes a essas questões e a outras que eu julgue que sejam indispensáveis para que você faça uma prova boa e consiga aí a sua aprovação. Eu vou começar aqui com essa nossa imersão. Tá aí o meu contato, o meu Instagram, para quem quiser. E antes da gente começar a resolver essas 3 primeiras questões, que são questões referentes à questão de empresa, que é o ponto de partida do direito empresarial, eu gostaria de fazer uma explanação que eu julgo super importante para que você consiga desempenhar da melhor forma possível essas questões. Bem, gente, vamos começar. Aqui está o meu contato, meu Instagram, para quem quiser. E antes da gente começar a resolver as questões propriamente ditas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a teoria da empresa, que é a teoria adotada pelo Código Civil de 2002. Mudou bastante o direito empresarial com esse novo código. Na verdade, houve uma transformação do direito comercial para o direito empresarial. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses aspectos gerais, que é condição sine qua non para que você consiga fazer uma boa prova e entender melhor o direito empresarial. É como se fosse o A, E, O do direito empresarial. Pelo artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Veja,
tem aqui um aspecto muito relevante, que é a questão do profissionalmente. E esse profissionalmente significa que o empresário, quem exerce empresa, no caso, o faz de forma habitual, não o faz de forma esporádica. Porque a atividade de empresa esporádica, ela não configura direito de empresa. Então, é preciso que haja uma regularidade, uma habitualidade. E também é imprescindível que haja uma finalidade lucrativa na atividade empresarial. Então, nesse conceito de direito de empresa, e que traz também o conceito de empresário, propriamente dito, a gente pode destacar aí que o empresário ele é uma pessoa física, se for empresário individual, ou uma pessoa jurídica, de repente uma sociedade empresária. Existe esse aspecto de economicidade, essa finalidade lucrativa. Existe a profissionalidade, que é o que, como eu já tinha falado, configura uma atividade habitual e não eventual. E também identifica-se a questão da pessoalidade no sentido de responsabilização por quaisquer prejuízos que possam advir da atividade econômica. Também elemento de empresa, imprescindível, que é a questão da organização. Essa organização, sempre que você falar em organização, pense elemento de empresa. É uma atividade, trata-se de uma atividade organizada, a empresa, a atividade empresária, porque ela reúne 4 fatores de produção, quais sejam capital, mão de obra, insumos e tecnologia, para que configure essa organização empresarial. E a questão da produção e circulação de bens ou de serviços, que é introduzida pela teoria da empresa, porque quando a gente tinha o direito comercial, até antes de 2002, a gente não tratava dessa questão de serviços propriamente dita. E aí é inovador esse conceito aí no artigo 966, porque traz expressamente a questão dos serviços. Então, no que tange à produção, sempre vai haver a necessidade da fabricação de produtos, de mercadorias, mas também a gente tem a prestação de serviços inclusa no direito empresarial. Falando em circulação, a gente verifica a atividade comercial propriamente dita no sentido da oferta e da procura. Sempre que falar em direito empresarial, tem em mente a lei da oferta e da procura. No que tange ao parágrafo único desse mesmo artigo, tem aí que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, veja, existe uma ressalva a esse conceito de empresário que estabelece quem não se adequa a essa posição de empresário. Então, inicialmente, de pronto, a gente pode dirimir que não são empresários os profissionais liberais. É indispensável uma análise muito cuidadosa nesse sentido aí, porque é um tema muito recorrente em concurso e, inclusive, também na prova da OAB. A distinção de sociedade simples e de sociedade empresária eu também julgo importante, apesar de não estar fazendo parte dessas questões que eu destaquei aqui para a gente fazer juntos, mas acho que é bem importante diferenciar essa sociedade simples da sociedade empresária. Simples são as pessoas jurídicas que, embora elas não persigam esse proveito econômico, elas não empreendem atividade empresarial, mas elas empreendem uma atividade civil.
Então, trata-se de uma sociedade simples, como é o caso dos escritórios de advocacia, clínicas médicas e etc. Já as sociedades empresariais, de fato, sempre vão tirar proveito da atividade empresarial. Articulam os fatores que a gente já se referiu, os fatores de produção, como é o caso das sociedades por ações, por exemplo. Então, no que tange ao artigo 967, é bem claro aí, é bem nítido que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. É obrigatória? É. No entanto, é muito importante que fique claro que o que configura alguém como empresário é a atividade e não a inscrição. A inscrição é uma questão formal, mas não é o que vai definir a condição de empresário. O que define a condição de empresário é a atividade, tá certo? Então, assim, não esqueçam, e isso que eu estou falando para vocês é muito importante. A questão do registro, ela é uma condição de formalidade. Aquele empresário que não é registrado, ele é um empresário irregular. E ele vai arcar com as sanções advindas dessa irregularidade. No entanto, a condição de empresário se dá pelo Código Civil de 2002, pela atividade econômica, como a gente destrinchou aí do artigo 966, tá certo? Então, resumindo, empresa é atividade econômica organizada. E empresário, pessoa física ou jurídica que exerce empresa profissionalmente, ou seja, com habitualidade, não é eventualmente, e com pessoalidade, se responsabilizando por todo e qualquer ato de empresa. O empresário é quem exerce atividade econômica organizada, é quem corre o risco técnico e econômico da atividade, é o responsável pela atividade e pode ser pessoa física ou jurídica. Tenham isso em mente que vai facilitar na hora das questões. Aqui, no Brasil, pessoa física trata-se de empresário individual. E quanto à pessoa jurídica, pode ser EIRELI e pode ser sociedade empresária. Isso é uma revisão, tá, gente? Vamos agora, a partir dessa teoria básica que a gente tratou aqui, começar a resolver as questões propriamente ditas. E vocês vão perceber como vai ajudar essa introdução que a gente fez. E fique claro que vocês vão perceber que no exame de ordem, a letra de lei, no caso do direito empresarial, ela é quase que suficiente para você conseguir resolver a prova. Não só o Código Civil, porque existem legislações específicas, como vocês já sabem, no direito empresarial, que tem institutos do direito empresarial que estão em leis esparsas, legislações esparsas. Então, não está tudo concentrado, não está tudo compilado nesse Código Civil. Mas a letra de lei, não só do Código Civil, como dessas legislações, como o raciocínio lógico desses dispositivos legais, com certeza são suficientes, mais do que suficientes, para vocês fazerem uma prova excelente de direito empresarial. Então, eu coloquei aí essa questão 01, que foi de 2018, do exame unificado. E a questão é a seguinte: Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes,
renovando suas estratégias de fidelização. Em breve, será ampliada em sua capacidade. Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. Antes mesmo da gente olhar essas alternativas, fica muito claro que existe uma atividade empresária. Ele investiu, ele contratou, existe aí a possibilidade de em breve, uma ampliação vai acontecer. Ele tem resultados, ele tem lucro, os resultados são promissores. Então, fica muito claro que existe desenvolvimento de uma atividade empresarial a partir do que a questão está lhe dando. Não sou eu quem estou dizendo, a questão está te dando tudo isso, todas as informações. Tá? Uma atividade empresária. E um detalhe, ainda que Roberto não fosse dedicação exclusiva, porque ele se desligou do emprego e decidiu se dedicar única e exclusivamente à atividade empresarial. Mas, ainda que ele não fosse dedicação exclusiva, só o fato dele exercer a atividade de forma constante, de forma habitual, já dá a ele essa prerrogativa de ser chamado de empresário. E com tudo que ela traz. Então, vamos às alternativas. Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. Lembra de prestar atenção sempre nessa questão de correta, de incorreta, porque às vezes é uma besteira, mas às vezes você erra por desatenção mesmo. Então, a atividade não pode ser, letra A, a atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto de profissionalismo de seu titular, quanto de produção de bens. Veja, como a gente já falou nessa explanação que eu fiz para vocês, não tem que se falar em apenas produção, né? Não é questão de produção. É muito claro, está na letra de lei que tem a questão dos serviços. Então, pode ser também serviços. Letra B. A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviços não ser um ato de empresa. Mais uma vez, reiterando o que eu disse. Em função da teoria da empresa, isso mudou. Então, não é mais uma questão de atividade relacionada só à circulação de bens. Tem a questão de serviços também. Então, a gente só não pode dizer que essa aqui está certa. Em decorrência da teoria da empresa. Não esqueçam. Letra C. A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a partir do registro na junta comercial. A gente acabou de falar para você, nessa explicação anterior, que esse registro, ele é um ato formal. Ele é uma formalidade que deve ser cumprida, mas ele não vai dar essa condição de empresário. O que vai ditar essa condição de empresário é a atividade. Não esquece, é a atividade. E a letra D, a atividade pode ser considerada empresa e seu titular empresário, independentemente de registro na junta comercial. Perfeito. Essa é a alternativa. Trata-se de um empresário irregular, porque ele não está registrado. Não pode nem pedir recuperação judicial, porque ele não é regular. Então, ele nem se enquadraria. Se ele precisasse futuramente, ele não poderia pedir. Mas ele é empresário. Ele só não é um empresário regular. Então, tá aí uma questão, considera uma questão simples e é o tipo da questão que, se você tiver o mínimo de noção de direito empresarial, você acerta. Espero que caia no seu exame uma questão parecida com essa. A questão 2. Continuando ainda nessa teoria geral do direito empresarial. Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. Mais uma vez, preste atenção, ele está te pedindo a alternativa correta.
Faz isso na prova, circula, para poder não correr o risco de errar por besteira. A empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou jurídica com responsabilidade limitada ao valor das cotas integralizadas. Na verdade, sociedade é quem exerce a empresa. A sociedade é o empresário. E o empresário, ele não é o sócio da empresa. Cadê o empresário? Ele não é o sócio da empresa. O empresário é quem pratica a empresa. Então, está errado aí nesses 2 pontos, essa questão. Alternativa. Na letra B, empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens. Empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa e tem a receita bruta anual de até R$100.000. Na verdade, empresa é qualquer atividade econômica? Não, não é qualquer atividade econômica. É uma atividade organizada, como a gente já viu. Então, não é qualquer atividade econômica. É preciso que haja uma atividade organizada. E empresário não é a pessoa natural. Empresário, pessoa natural, não é bem isso. Que exerce profissionalmente, porque no que tange a pessoa natural, a gente está falando aí do setor individual ou de EIRELI, no caso. E também não tem nada a ver essa questão aqui dos 100 mil. Esquece isso aqui. Só para confundir. Letra C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e ou a circulação de bens e de serviços. Empresário é o titular da empresa, quem a exerce em caráter profissional. Letra C. Certíssima questão. Uma questão simples, que está aí conceituando empresa e empresário, e uma questão relativamente fácil. Com o beabá do direito empresarial, você responde. Tem muito esforço. Letra D, empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercância. Não, isso aí está se referindo à questão da teoria do comércio. Teoria dos atos de comércio. E não existe mais, até porque foi substituída pela teoria da empresa. E empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos de comércio. Então, na verdade, é a pessoa natural ou jurídica que pratica empresa. Como a gente já viu. Prosseguindo aí a questão 3, ainda também de teoria geral do direito empresarial, no que tange ao empresário, propriamente dito. Alfredo Chaves exerce, em caráter profissional, atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a alternativa correta. Veja, mais uma vez, perpassa pelo que a gente viu até aqui. Está aí um apanhado dos últimos 10 anos e é uma temática recorrente, é um assunto que permanece e é necessário. Antes de estudar qualquer assunto de direito empresarial, estude o beabá, porque é provável que caia uma questão dessa, como já caiu tantas vezes.
Então, Alfredo Chaves não é empresário porque exerce atividade intelectual de natureza literária. Na verdade, não é atividade empresarial, esse não, ele está errado. Por quê? Porque tem elemento de empresa. Está dito na questão que tem elemento de empresa. Então, já invalida a alternativa A. Letra B. Alfredo Chaves não é empresário porque não possui registro em nenhum órgão público. Ele é empresário, ele tem elemento de empresa, ele pratica empresa. A questão de não possuir um registro em nenhum órgão público, mais uma vez, eu volto a dizer, é mera formalidade. Não esquece, está atrelado ao conceito formal de empresário, de empresa, certo? E a gente utiliza o conceito material, a substancial da atividade. Então, invalida também a letra B. Letra C. Alfredo Chaves é empresário independentemente da falta de inscrição na junta comercial. Correta. Exatamente isso. Alfredo Chaves, ele é empresário porque ele pratica atividade cujo elemento empresa está presente. Ele tem um elemento empresa permeando aí essa atividade de caráter intelectual. Então, independentemente de ser uma atividade intelectual, tem a ressalva aí que é uma atividade, sim, empresária. Então, letra C, correta. Considerando, mais uma vez, o conceito material de empresário, que é o que a gente leva em consideração para configurar atividade empresária e para configurar que existe ali um empresário, sim, independentemente da questão formal do registro. Vejam como eu estou repetindo a mesma coisa. Eu estou tratando de 3 questões diferentes, mas que estão tratando do mesmo assunto, apenas alterando a forma de perguntar. Às vezes vem numa alternativa, de repente pode vir no próprio enunciado da questão, mas o assunto que nós estamos tratando, e por isso que eu tomei um pouquinho do tempo da aula para falar sobre a questão teórica relacionada a essa teoria geral do direito empresarial, continuo aqui tratando do mesmo assunto. Letra D. Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. Não. Na verdade, a atividade é, sim, organizada porque tem elemento de empresa. Então, se a atividade não fosse organizada, ele não seria empresário. É porque trata-se do conceito material de empresário. Bem, agora a gente finalizou essa primeira parte de teoria geral do direito empresarial. Existem outros pontos aí que podem ser abordados, que devem ser estudados, mas para a gente fazer assim, esse apanhado geral, essa imersão mais voltada mesmo para a prova, eu acredito que você aí tem vários pontos-chave fundamental e que, sem você adentrar muito no restante, você consegue aí resolver, possivelmente, a maior parte das questões relacionadas à teoria geral do direito empresarial que possa vir a cair. A gente agora vai prosseguir com o artigo 4. Desculpa, a questão 4. Está aí posto para vocês. Essa foi uma questão de 2017 e ela trata de sociedade limitada. Dentro do direito societário, sociedade limitada, sem dúvida, é uma das que mais tem probabilidade de cair. É bem recorrente essa temática. Então, vamos lá. Miguel e Paulo pretendem constituir uma sociedade do tipo limitada
porque não pretendem responder subsidiariamente pelas obrigações sociais. Realmente, quem não quer ter essa responsabilidade subsidiária, opta pela sociedade limitada, claro. Na consulta a um advogado, previamente à elaboração do contrato, foram informados de que, nesse tipo societário, todos os sócios respondem pelo quê? Respondem como? É preciso ter em mente aí a questão de sociedade limitada. Vem aí, no artigo 1052, a definição da responsabilidade dessa sociedade. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. É o seguinte, se eu tenho um valor de 30 mil em cotas integralizadas e José ele tem um valor de 70 mil, eu respondo o que for atinente a esses 30 mil integralizados, que é o que eu tenho, e ele responde pelos 70 mil. No entanto, todos os sócios, solidariamente, vão responder pela integralização do capital social. Ainda que eu tenha integralizado todo o meu capital, todas as minhas cotas, e ele nem tenha integralizado, a partir do momento que houver algum credor querendo patrimônio dessa sociedade para adimplir alguma dívida, alguma possível dívida, responde todo mundo. Agora, como eu estou dizendo, né? Frise-se. Responde de acordo com o artigo 1052, solidariamente pela integralização do capital social. Aí realmente não tem para onde correr, é letra de lei. Então, nas sociedades limitadas, a gente tem aí responsabilidade limitada. Os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Via de regra, a responsabilidade se limita ao valor do seu investimento, que é essa questão do capital integralizado. Divisão do capital em cotas, que limitam a responsabilidade dos sócios. E os sócios respondem solidariamente pela integralização. Então, por essas características das sociedades limitadas, você vai conseguir responder aí essa questão 4. Então, como ele pergunta aí, na consulta a um advogado, previamente à elaboração do contrato, foram informados de que, nesse tipo societário, todos os sócios respondem, como a gente acabou de ler, respondem solidariamente pela integralização do capital social. Letra de lei pura e simples, não tem o que inventar. Letra B. Até o valor da cota de cada um, sem solidariedade entre si e em relação à sociedade. Não, aqui já corta, né? Sem solidariedade entre si, está errado. Letra C. Até o valor da cota de cada um, após 5 anos da data do arquivamento do contrato. Não tem nada a ver. Tem nada a ver esse negócio aqui de 5 anos, até porque, no que tange a solidariedade, ela é permanente. Ela vai persistir. Então, automaticamente fica invalidada a letra C. E letra D, solidariamente pelas obrigações sociais. Não, solidariamente pelas obrigações sociais, não, porque ela é limitada. Então, é pela integralização. Então, repetindo, se vem um credor cobrando patrimônio, responde todo mundo. Até quem já integralizou. Agora, isso eu estou falando objetivamente, tá? Sem falar em desconsideração da personalidade jurídica, que aí é outra vertente aí,
Aí vai entrar na questão de abuso, se houve abuso por parte da sociedade, enfim. Se bem que tem a questão de teoria maior e teoria menor, que aí também já vai entrar em outras questões, porque pode avaliar objetivamente, independentemente da questão de abuso ou não, se vai desconsiderar essa personalidade, se não vai, mas aí é outra questão. Eu nem vou confundir vocês com isso agora. A única coisa que eu quero que vocês saibam é que no caso de sociedade limitada, solidariamente, a responsabilidade é solidária pela integralização do capital social. Ponto. Questão bastante importante no que tange a sociedade limitada. Tema muito relevante. Vamos ver agora o que eu tenho aqui para você. Bem, chegou agora nos títulos de crédito. Veja, esse é um assunto odiado por muitos. As pessoas costumam achar complicado, normalmente até pulam essas questões. Quando veem que é títulos de crédito, nem se dão ao trabalho de procurar pensar para poder responder. Mas eu trouxe aqui, de uma forma mais prática e simples, uma mini teoria do que eles são, para que vocês possam me entender, para ficar mais fácil que vocês, a compreensão dessas questões aqui que eu trouxe de títulos de crédito. Pessoa física, para a pessoa física isso perdeu muito a importância, mas no âmbito empresarial ainda são títulos utilizados, ainda são sim utilizados, e é uma temática extremamente cobrada em concursos, em certames em geral, e inclusive normalmente no exame da ordem cai alguma questão de título de crédito, normalmente em todo exame tem alguma questão atinente aí relativa a isso. Mas então, o que seria um título de crédito? Porque quando você fala título de crédito, o que é um título de crédito? É um documento, nada mais é do que um documento representativo do crédito. E o que é um crédito? O crédito significa uma troca de um bem no presente. Você vai dar aquele bem no presente, só que o valor daquele bem vai vir para você no futuro. Então, crédito, de uma forma vulgar, de uma forma ampla, mas para que fique bem simplório e claro, crédito significa a troca do bem no presente. Hoje, você efetuou essa troca hoje. Agora, o dinheiro você não recebeu. Você está dilatando aí o tempo, você está dando tempo para quem te deve e você está dando uma confiança. Porque você está entregando algo, por exemplo, eu estou vendendo uma caneta, é uma caneta caríssima, eu estou entregando essa caneta, mas aí só vou receber o valor dessa caneta daqui a 30 dias. Eu fiz esse acordo. Então, existe aí uma relação de confiança com quem eu fiz esse acordo e existe uma questão de prazo. Está havendo uma dilação de prazo com base na confiança. E é assim que funcionam os títulos de crédito. Então, título de crédito é um documento que representa esse crédito que eu tenho a receber com relação a essa caneta, bem a grosso modo, para que você possa entender. Então, na verdade, título de crédito é apenas uma representação do crédito. Um documento que ratifique que eu tenho um valor pendente, eu tenho um valor a receber. Então, como exemplos dos títulos de crédito, a gente tem aí o cheque, a duplicata, nota promissória e letra de câmbio. O Código Civil trata dos títulos de crédito nos artigos 887 até o 926. Agora é uma aplicação subsidiária porque existem legislações específicas que tratam das temáticas, como é o caso da Lei Uniforme de Genebra, que é aí esse decreto 57.663 de 76, que regulamenta a nota promissória e a letra de câmbio. Esse decreto aí, 2044 de 1908, veja como é antigo,
E também trata aí da nota promissória e letra de câmbio. Ele foi praticamente todo revogado, mas ainda existem artigos que estão em vigor. Então, não é um decreto 100% revogado. Tem também aí a lei do cheque, 7.357 de 85, e tem a lei das duplicatas, 5.474 de 68. Então, perceba que o Código Civil, ele trata, sim, dos títulos de crédito, mas a aplicação vai ser subsidiária, porque vai ser apenas no que não couber dentro dessas leis específicas. Quando você tem lei específica tratando algum assunto, regulamentando algum tema, a lei geral, ela vai ter aplicação subsidiária. E no direito empresarial também permanece da mesma forma. Existem aí uns princípios que estão presentes aí nesses títulos de crédito, como é o caso da cartularidade. O título de crédito ele vai se materializar como um documento, uma cártula, sendo que para se exercitar qualquer direito oriundo do título de crédito, você precisa apresentar esse documento. Então, existe aí o princípio da cartularidade. É preciso que haja a apresentação física desse documento. Literalidade. Consiste em dizer que vale no título apenas o que tem expressamente escrito, o que traz ali expresso. Só se pode reclamar daquilo que constar do título, nem para mais e nem para menos. É preciso que haja uma literalidade nesse título de crédito. Autonomia significa dizer que as obrigações representadas por um título de crédito são independentes entre si. Se uma delas for evada de vício jurídico por um acaso, não vai comprometer a validade e a eficácia das demais obrigações constantes do mesmo título, porque elas são independentes, elas são autônomas entre si. Então, se houver vício, não vai comprometer as demais. Abstração consiste na separação da causa ao título por ela originado. Os títulos de créditos podem circular como documentos abstratos, ou seja, sem qualquer ligação com a relação subjacente, que é a relação que lhe deu origem. Existia um negócio jurídico, esse negócio jurídico ele foi formalizado, a partir desse negócio jurídico houve a formalização de um título de crédito, mas a partir do momento que esse título de crédito ele ganhou corpo, a partir do momento que esse documento representativo de um crédito a que se tem direito, ele nasce, ele fica independente dessa relação subjacente que ele originou. Não tem mais nada a ver. Ele caminha com as próprias pernas. Inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Isso é muito importante. Aquele que deve um título de crédito, ele não vai poder deixar de cumprir a sua obrigação de pagar a um terceiro endossatário de boa-fé, alegando como motivo exceções oponíveis a credores anteriores. Não tem como. O devedor não pode invocar a nulidade da sua obrigação se quem lhe vier cobrar for um terceiro de boa-fé. Se houver boa-fé, tem que pagar. Não tem como invocar a nulidade, não. É preciso respeitar aí a boa-fé. Prosseguindo. Quais as exceções em que seria possível alegar defesas pessoais? São duas essas hipóteses, onde o devedor vai poder alegar as exceções visando inibir o pagamento de um título. A primeira refere-se às exceções comuns, que são as defesas pertinentes à inexistência da relação jurídica. Por exemplo, houve uma quitação. Invalidade. Falta de requisito essencial, se faltar algum. Ou inexigibilidade do título de crédito. Por exemplo, um título que está prescrito. Em segundo lugar, verifica-se quando o terceiro adquire o título de crédito de má-fé. Pronto. Contrariando ao que foi dito anteriormente, quando tem boa-fé, você não pode invocar essa nulidade.
Mas, considerando, verificando-se que o terceiro adquiriu um título de má-fé, consciente do fato de que poderia ser alegado em face de credor anterior, aí sim é possível alegar essa defesa para não arcar com o que está ali naquele título. Prosseguindo. Nota promissória. Super importante essa temática. Na verdade, até agora, eu nem posso dizer que algo é menos importante do que algum tema desses, assim, que nós vimos. Mas, nota promissória é muito importante, tem uma incidência vasta nesses exames de ordem, e eu considero simples, assim, não acho nada do outro mundo, não. O que é uma nota promissória? É uma promessa de pagamento que uma pessoa faz à outra. Por isso que diz aí promissória, que vem de promessa. Nota promissória, simples. É uma promessa de pagamento que uma pessoa faz à outra. Ponto. Não tem muito mistério nisso aí, não. Então, você tem, de um lado, o sacador, o promitente, o emitente, que é a pessoa que promete pagar, aquele que se comprometeu a pagar algo a outrem, e do outro lado, o sacado, o beneficiário, que é a pessoa em favor de quem foi feita essa promessa de pagamento. E quais são os requisitos dessa nota promissória? Tem que vir expresso no título nota promissória, para que se saiba do que se trata. É uma promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada. É condição que essa quantia esteja determinada no documento. A pessoa a quem deve ser paga também deve estar discriminada. A data da emissão tem que estar datada e a assinatura do emitente. São os requisitos aí de existência da nota promissória. Não esquecer que a prescrição trienal dessa pretensão de execução da nota promissória à vista conta-se a partir do prazo legal para apresentação a pagamento ou do prazo fixado no título. Essa prescrição aí trienal. Isso aí é a título informativo, porque às vezes uma informação como essa, de uma prescrição, pode responder uma questão. Então, estou dando uma aparção, assim, bem geral, de forma bem genérica. Prosseguindo, vamos tratar um pouquinho de aval. Aval é o ato cambiário pelo qual uma pessoa garante o pagamento do título de crédito em favor de outro co-obrigado. Aqui, a gente já não está tratando mais de emitente. Aqui eu já estou colocando um avalista, porque eu estou falando de um garantidor. O garante. É a pessoa que vai garantir que aquele pagamento seja adimplido em favor de outro co-obrigado. Então, você tem aí o aval. De um lado, você tem o avalista, que é a pessoa que se responsabiliza pelo pagamento. Do outro lado, você tem o avalizado, que é a pessoa em favor de quem? Em favor de quem foi dado o aval. Na falta de indicação, será o sacador. E aí a gente tem a questão da responsabilidade solidária. Você sabendo que existe uma responsabilidade solidária aí, também pode fazer com que você responda a uma questão pelo simples fato de você saber que há essa responsabilidade solidária. Pois o avalista, ele deve ser capaz. Porém, sua incapacidade limita-se à anulação do aval, mantendo-se válido o título, que é o princípio da autonomia das relações cambiárias. Mas assim, coloca aí em mente, deixe registrado que existe uma responsabilidade solidária aí, quando a gente está tratando de avalista e avalizado. Ok? Deixa isso aí fresquinho para a gente tratar nas questões que vão vir aí adiante. A gente tem aí algumas tipificações do aval. Ele pode ser em branco, que é aquele que não identifica o avalizado, portanto, ele vai reputar-se o próprio sacador.
Ele pode ser em preto, ele identifica expressamente o avalizado, é o aceitante, sacador, endossante e avalista. Simultâneos são os lançados por dois ou mais avalistas em favor do mesmo avalizado. A prova da ordem adora isso aqui, adora essa questão aqui de aval simultâneo. A gente vai ver adiante, mas é muito importante. E às vezes a questão ela não é difícil, mas aí como ela traz alguém que avalizou fulano, que avalizou cicrano, que avalizou beltrano, você fica confuso, acha que está uma bagunça e acaba que não perde tempo dando uma olhadinha no que pode ser uma coisa simples de se resolver. Então, não deixe de dar uma olhada em aval simultâneo, é muito importante. Simultâneo, na verdade, eu quero cortar isso aqui, essa parte do simultâneo. É preciso eu te avisar? Não, a gente vai falar simultâneo, na verdade. Pronto, então eu vou esse simultâneo tu tira, eu vou começar a falar do simultâneo de novo. Ó, tá boa a aula, tu que tá vendo aí. Ok. Tu tá fazendo tutorial pra... Tô, totalmente. Agora eu nem abri esse negócio da câmera, eu tô só naquele quadradinho. Algo muito importante. Eu já disse tanta coisa importante aqui. Tanta coisa importante. Mas enfim, é. Só no final, quando você for finalizar, tipo, muito obrigado pela aula, você joga na câmera principal. Certo. Só quando for finalizar. Tá bom. Bem, gente, importante demais falar um pouquinho de aval simultâneo. São os lançados por dois ou mais avalistas em favor do mesmo avalizado. A prova da ordem adora aval simultâneo. Vale a pena você dar uma olhada nisso, dar uma revisada nisso daí. Como também é muito importante o aval sucessivo. Quando são lançados por dois avalistas, um avalista garante outro avalista. Quando você começa a ver uma sequenciazinha, alguém que avalizou o cicrano, que avalizou o beltrano, e aí quando você vê esse emaranhado aí de nomes, você já acha que está uma questão muito complicada, mas às vezes não é. Às vezes é só para que você perceba que há ali um aval sucessivo, sucessivos avais, na verdade, porque vem o outro, mas na verdade às vezes a pergunta que ele faz é muito simplória e é algo que você consegue raciocinar logicamente sem maiores dificuldades. Então, muita atenção quando tratar de aval simultâneos e sucessivos, tá? E é bastante cobrado na prova. Agora, voltando a falar de prescrição. 3 anos a contar da data do vencimento do título contra devedor principal e seu avalista. 1 ano a contar da data do protesto do título contra coobrigados. E 6 meses a contar do pagamento, regresso por qualquer um dos coobrigados. É bom memorizar essa questãozinha aí de prescrição, embora com esses aspectos mais gerais você já consiga resolver grande parte das questões atinentes a aval. A interrupção da prescrição, ela só produz efeitos em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. Importante pontuar essa ressalva aí. Agora, uma outra modalidade extremamente cobrada também na prova da ordem, a questão do endosso. Mas o que seria o endosso? Endosso é a assinatura do proprietário do título no verso do documento, com que o endossador transfere ao endossatário o título e os direitos nele incorporados. Então, perceba que quando você está realizando aí o endosso, você está transferindo o título e os direitos nele incorporados. O endosso em branco é um endosso incompleto. É aquele que não traz indicação de quem seja o favorecido ou endossatário, passando a circular ao portador.
E o endosso em preto, que é o endosso pleno, é aquele que traz a indicação do nome do favorecido. Deve ser escrito no verso ou na face do título. É o que a gente chama de endosso pleno. Agora, diante desses elementos, vamos agora continuar com as questões. Agora é a quinta questão. E ela vai tratar desses títulos de crédito que a gente acabou de falar um pouquinho. Se liga nisso, porque eu vou estar soltando aqui alguns elementos que são muito importantes. Às vezes, a forma de perguntar pode mudar, pode sair do enunciado e ir para as alternativas, mas, normalmente, o que se pergunta de título de crédito, assim, repete bastante. É algo que se repete, se repete, se repete. Então, se liga nisso aí para compreender bem direitinho que vai dar certo na hora de você replicar isso na sua prova. Essa foi uma prova de 2021. Antenor subscreveu nota promissória no valor de R$12.000, pagável em 16 de setembro de 2021. A obrigação do subscritor foi avalizada por Belisário. Tá aqui, ó. Avalizada por Belisário, que tem como avalista Miguel. Ele tem como avalista Miguel. E Miguel tem como avalista Antônio. Então, veja, tem Antenor, que subscreveu a nota promissória no valor de 12.000. Então, quem vai garantir o cumprimento é Belisário, porque ele é avalista de Antenor. E, consequentemente, sucessivamente, Belisário tem como avalista Miguel. E Miguel tem como avalista Antônio. Observe que é apenas uma questão de sucessão. Aval sucessivo. Então, tem aqui Antenor, Belisário, Miguel e Antônio. Foi? Avalizando, avalizando, avalizando e avalizando. Isso aí pode assustar, mas não tem nada demais essa questão. Após o vencimento, caso o avalista Miguel, aqui o terceiro, venha a pagar o valor da nota promissória. Após o vencimento, caso o avalista Miguel venha a pagar o valor da nota promissória ao credor, assinale a opção que indica a ou as pessoa ou pessoas que poderá ou poderão ser demandada ou demandadas em ação de regresso. Está bem claro aqui que ele está tratando de ação de regresso. Então, vamos lá. Letra A. Antenor e Belisário, podendo Miguel cobrar de ambos o valor integral do título. Veja, eu não tenho nem o que discutir. Porque se há esse pagamento aqui por parte de Miguel. Então, quem que Miguel pode vir a cobrar em ação de regresso? Ele vai cobrar quem veio antes dele. Ele vai cobrar Antenor e ele vai cobrar Belisário. É só fazer o esqueminha que fica bem claro para você responder. Então, letra A, certa. Não tem mais o que discutir. Observe que é uma questão que parece complicada, mas a partir do momento que você destrincha, que você detalha, você consegue responder em 1 minuto. Não perde muito tempo com isso. Mas eu vou prosseguir aqui. Letra B. Belisário e Antônio, podendo Miguel cobrar de ambos apenas a quota parte do valor do título. Bem, já tira aí Antônio. Antônio já está desonerado, porque a gente está falando aqui de ação de regresso, então quem veio depois aí já está desonerado. A letra C. Antenor e Antônio, novamente. Então, a gente tem Antônio aqui, só que Antônio vem depois. Então, o Antônio automaticamente está desonerado.
Então, já corta aí a letra C. E a letra D, antenou, podendo Miguel cobrar dele o valor integral, eis que os demais avalistas ficaram desonerados com o pagamento. Não, os demais avalistas não. Os demais avalistas não ficaram desonerados, porque a gente não pode esquecer aqui que tem também Belisário. Então, não são os demais avalistas. Então, se você vir uma questão dessa na sua prova, faz o esqueminha quando tratar de aval sucessivo, que com certeza você vai responder muito rápido a partir do que você acabou de ver agora, nessa questão número 5. Então, explicando, para ficar mais claro para você, antenor, ele é o emitente, é o devedor direto. O título, ele foi avalizado sucessivamente por Belisário, Miguel e Antônio. Todos são avalistas e respondem da mesma forma que o seu avalizado. E como eles estão avalizando o antenor, que é o devedor direto, eles também responderão como o devedor direto, que responde da mesma forma. Para a cobrança do devedor direto, o protesto do título ele é ato facultativo. Então, no aval simultâneo, coaval, duas ou mais pessoas, aí eu só estou fazendo um parênteses aqui, tá? E aproveitando que a gente acabou de tratar isso, é importante falar de aval simultâneo também. Nesse coaval, duas ou mais pessoas avalizam o título conjuntamente, garantindo de forma simultânea a mesma obrigação cambial. O avalista, porém, poderá cobrar do seu avalizado a quantia integral, pois entre eles a solidariedade é de natureza cambiária. Então, ele pode cobrar do avalizado a quantia integral, porque tem aí a questão da solidariedade. Sendo assim, se Miguel realiza o pagamento, como a ação é de regresso, automaticamente Antônio vai estar desonerado. Não tem o que fazer. Nesse caso, Miguel vai poder ajuizar a ação de regresso em face de Belisário e antenor. Então, só para ficar registrado aí e esclarecido o que a gente tratou na questão número 5. Percebam aí o tempo que a gente está levando com títulos de crédito, porque é uma temática de extrema importância. Eu recomendo sim que você vá sabendo alguma coisa de título de crédito, porque é batata que tenha título de crédito na sua prova. Alguma questão de título de crédito, pelo menos. Agora a gente está na questão número 6. A gente vai falar de endosso, aval e protesto. Endosso cai bastante. E aí é uma questãozinha bem específica no que se refere a endosso. Achei essa questão bastante interessante. Filadélfia emitiu nota promissória à vista em favor de Palmas. Antes da apresentação a pagamento, Palmas realizou endosso mandato da cártula para Sampaio. De posse do título, é correto afirmar que Sampaio, essa questão aqui do endosso mandato, ela tem aqui uma peculiaridadezinha que vale a pena a gente expor. No decreto-lei 57.663 de 66, que é a Lei Uniforme de Genebra, vulgo LUG, a gente tem aí tratando dessa temática de nota promissória do artigo 75 ao 78. Ele vai tratar da nota promissória. E aí, quando a questão traz aí esse endosso mandato da cártula para Sampaio, o endosso mandato é um endosso próprio, porque você está aí transmitindo apenas o direito de representação. Então, é algo bem específico. Então, a questão pede aí, de posse do título, é correto afirmar que Sampaio, letra A, poderá exercer todos os direitos inerentes ao título,
inclusive realizar novo endosso sem as restrições daquele realizado em cobrança. Não pode ser sem, cadê? Inclusive sem as restrições. Não, vai ter que ter as mesmas restrições, porque vai ser realizado um novo endosso mandato. Então, ele vai vir da mesma forma. Então, é com as restrições. Isso em conformidade com o que está disposto na lei, na LUG. Letra B. Poderá transferir o título na condição de procurador endossante ou realizar endosso em garantia, endosso pignoratício. Então, esse endosso pignoratício você tira, porque, repete, vai ser a mesma coisa. Tem de ser o endosso mandato do mesmo jeito. Então, isso daí está matando a questão. A letra C. Somente poderá transferir a nota promissória por meio de novo endosso na condição de procurador da endossante. Perfeito. Letra C. Porque é na condição de procurador do credor, no caso. Dá no mesmo. E a letra D. Não poderá realizar qualquer endosso do título, pois caso o faça, será considerado como parcial, logo nulo. Então, essa aí não está fazendo sentido. Essa questão aí, essa letra D, pode tirar toda. De fato, não tem nada com nada. Está tudo doido. Lê-se que a questão do endosso vai ser da mesma forma, desse endosso mandato, que está disposto aí no Código Civil para tudo. Vai ser da mesma forma para tudo que vier aí no Código Civil. Vai ser sempre dessa mesma forma. Então, essa especificidade aí é um ponto-chave, é um ponto importante e vale a pena, sim, conferir, dar uma olhada e mencionar nisso. E aí, onde é que está o artigo? No Decreto 57.663, 18. Quando o endosso contém a menção valor a cobrar para cobrança, por procuração ou qualquer outra menção que implique um simples mandato, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas só pode endossá-la na qualidade de procurador. Então, repito, a questão de letra de lei. Esse artigo 18 da LUG responde à questão. Mas, assim, eu reconheço que é algo específico. Agora, não é difícil. Você veja que tem bastante matéria. É uma matéria densa, é uma matéria com muitas especificidades. Agora, não acho difícil. Porque eu percebo aí a letra de lei direto. Não tem muito o que fugir disso. Agora, é claro que não é uma disciplina tão pequena para estudar. A gente já está aí na questão 7. Essa questão foi de 2019, e aí ela vem com uma temática também bastante cobrada, que é a falência e recuperação de empresas. É uma temática que está presente em todas as provas aí que vem acontecendo, vem se repetindo, e você não pode deixar de olhar esse assunto para ir para a sua prova. Normalmente não são questões difíceis. Na verdade, eu não acho empresarial difícil em nada. Como eu digo e volto a repetir, eu acho empresarial denso, mas eu não acho difícil. E eu sei que você, diante desses apontamentos que nós estamos fazendo aqui, também não deve estar achando. Me espero. Mas precisa, sim, dar uma olhada em falência e recuperação de empresas, assunto muito cobrado, assunto específico e assunto simples. Não é dos mais complexos, não. Então, vamos lá. Além da impontualidade, a falência pode ser decretada pela prática de atos de falência por parte do devedor empresário individual ou dos administradores da sociedade empresária. Assinale a opção que constitui um ato de falência por parte do devedor. Essa questão é preciso só prestar atenção, porque ela não foi muito bem elaborada. Ela trata aí, por isso que ela está lhe pedindo. Você precisa perceber o que é que a questão está te pedindo. Porque
na hora de marcar a alternativa correta, ainda que ela não seja tão correta, mas ela vai sempre ter que ser a melhor alternativa. Então, lendo novamente essa questão, você percebe como ela vem aí não muito clara. Mas existe a resposta está clara aí, mas a questão, ela acho que se embolou um pouquinho na hora de perguntar, mas só para você entender. Além da impontualidade, a falência pode ser decretada pela prática de atos de falência por parte do devedor, empresário individual ou dos administradores da sociedade empresária. Assinale a opção que constitui um ato de falência por parte do devedor. Veja o que ele está lhe perguntando, um ato de falência. E vem aí a letra A. Deixar de pagar no vencimento obrigação líquida materializada em título executivo protestado por falta de pagamento, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Isso aí é um fato ensejador de falência. Isso aí não é um ato de falência propriamente dito. Se você vir aí o artigo 94 da Lei 11.105, deixa eu dar uma olhada aqui para dizer exatamente o que é que diz nesse artigo. Artigo 94. Ele diz o seguinte: será decretada a falência do devedor que, inciso 1º, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Isso daí não é que a frase esteja errada, mas a gente está falando aí de um ato ensejador de falência, conforme você vê aí na lei. Letra B. Transferir, durante a recuperação judicial, estabelecimento a terceiro, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo em cumprimento à disposição de plano de recuperação. O que pega aqui na letra B é a palavrinha durante. Esse durante invalida a questão. Letra C. Não pagar, depositar ou nomear a penhora no prazo de 3 dias, contados da citação, bens suficientes para garantir a execução. Essa questão desse prazo de 3 dias, nem sempre os prazos vão ser de 3 dias. Até porque a gente pode estar falando de outros prazos. Eu posso falar aqui de prazos de 15 dias, se eu levar em consideração a questão do cumprimento de sentença. Então, esse 3 dias aí, ele está deixando a questão inviabilizada, a letra C. Porque eu posso ter outros prazos aí, por exemplo. E a letra D. Deixar de cumprir, num prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial, após o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que venceram até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. A questão, ela está um pouquinho embananada, mas você percebe que está correto. O que está dizendo aí na letra D é correta, é sem dúvida a melhor alternativa, não teria outra para substituir. E aí, o que pega para você perceber que ela não está na ordem, talvez, que poderia estar, o que é que ele está querendo dizer? O devedor cumpriu tudo que estava pactuado ali, e aí depois de 2 anos ele simplesmente deixou de cumprir. E aí a gente pode olhar aí o artigo 94, será decretada a falência do devedor que, e aí inciso 3º, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. G. Deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. É exatamente isso que acontece. Então, aí você pode colocar o artigo 94 da Lei Falência, inciso 3º, artigo 94,
G. A partir daqui você consegue responder a questão. Mais uma vez, literalidade. Já estamos na questão 8. A gente está continuando em falência e recuperação de empresas. Essa questão foi de 2021. Na comarca de Imperatriz, Maranhão, funcionam 4 varas cíveis, com competência concorrente para o julgamento de causas de falência e recuperação judicial. Em 22 de agosto de 2019, foi apresentado o requerimento de falência de uma sociedade empresária enquadrada como empresa de pequeno porte, com principal estabelecimento naquele município. O requerimento foi distribuído para a terceira vara civil. Tendo sido determinada a citação do devedor no prazo da contestação, Coelho Dutra, administrador e representante legal da sociedade, requereu sua recuperação judicial, devidamente autorizado por deliberação dos sócios. Com base nestas informações, assinale a alternativa correta. Letra A. O requerimento de recuperação judicial não está sujeito à distribuição por dependência, podendo ser apreciado por qualquer um dos 4 juízos cíveis da comarca. Aqui já invalida a letra A. Letra B. A distribuição do pedido de falência previne a jurisdição para o pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor, de modo que será competente o juízo da terceira vara cível. Correta. Aqui a gente está tratando de competência absoluta. Dá uma olhada no artigo 6º da Lei 11.101, artigo 6º, parágrafo 8º, e responde a questão. É muito nítido, muito claro aí, que é uma competência absoluta, você nem perde tempo e já prossegue. E aí, no caso, o artigo 6º, parágrafo 8º, ele diz o seguinte: a decretação da falência ou o deferimento do processamento de recuperação judicial implica, parágrafo 8º, a distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativa ao mesmo devedor. Então, literalidade, letra de lei totalmente. Não tem para onde fugir aqui. Vamos agora à próxima questão, que é a questão de número 9. Ainda de falência e recuperação de empresas. Essa foi de 2022. Presta bem atenção na temática de falência e recuperação, porque muita letra de lei, é uma lei específica e você consegue responder sem muito trabalho, sem nem precisar pensar muito. Você já consegue responder essas questões e conseguir a sua aprovação. Cerâmica Água Doce do Norte teve sua falência requerida pelo Banco Boa Esperança, S.A., em razão do não pagamento de 5 duplicatas que lhe foram endossadas por Castelo, Vivacqua e CIA. Os títulos estão protestados para fins falimentares e não se verificou pagamento até a data da citação. Ao ser citada, a sociedade devedora apresentou tempestivamente a contestação e, no mesmo prazo, em peça processual própria, requereu recuperação judicial, sem, contudo, se manifestar sobre a efetivação do depósito elisivo. Com base nas informações acima, a sociedade empresária, letra A, tinha a faculdade de pleitear sua recuperação judicial no prazo de contestação, ainda que não tivesse se manifestado pela efetivação do depósito elisivo. Corretíssima, letra A. Letra A. Depósito elisivo é o depósito efetuado pelo devedor no período da contestação.
dá uma olhada no artigo 95 da Lei Falências. Vamos dar uma olhadinha aqui. Artigo 95 diz que, dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear a sua recuperação judicial. Então, também, letra de lei, não tem mistério nessa questão. Letra B. Não deveria ter requerido sua recuperação judicial e sim ter efetuado o depósito lesivo, eliminando a presunção de insolvência para, somente após esse ato, pleitear a recuperação judicial. Nesse caso, a questão do depósito elisível é no período da contestação. Então, já mata aí também a letra B. Letra C. Deveria ter pleiteado sua recuperação judicial, pois o devedor pode se utilizar do benefício até o trânsito em julgado da sentença de falência, portanto, o pedido foi tempestivo e correto. Aí tem que levar em consideração o prazo de 10 dias, que é o prazo da contestação. Letra D. Estava em período de requerer recuperação judicial, pois já havia, na data do pedido de recuperação, requerimento de falência contra si ajuizado pelo credor das duplicadas. Continuando aí no artigo 95, e responde a questão em absoluto. Então, dá uma checada em recuperação e falência, e as questões não apresentam um grau de dificuldade muito alto. Então, vale a pena estudar direitinho toda essa temática, esses pontos-chave, no caso. Prosseguindo aqui, questão 10, no que tange a contratos empresariais, é a questão do leasing ou do arrendamento mercantil. O leasing ou arrendamento mercantil é aquele contrato onde a arrendadora adquire um bem e cede o domínio para o arrendatário. É bastante utilizado e a questão é super simples, vale a pena conferir. Paulo precisa de um veículo automotor para entregar os produtos de seu estabelecimento aos clientes, mas não tem numerário para adquiri-lo. Ele foi aconselhado por sua advogada a celebrar um contrato de arrendamento mercantil. Analise a opção que indica as faculdades do arrendatário ao final desse contrato. No final do contrato, ele tem 3 opções. Letra A, devolver o bem ao arrendador, renovar o contrato ou exercer a opção de compra. Já está aí, letra A. É exatamente as 3 opções que a gente encontra na doutrina. A Lei 6.099 de 74 é a lei do arrendamento mercantil, no entanto, ela se refere às questões tributárias. No que a questão pede, é de acordo com doutrina mesmo. As outras letras, B, C e D, elas apenas dão opções aí inexistentes, nem precisa a gente se ater a elas, até porque a gente está falando de doutrina, não tem para onde incrementar. Então, é letra A e as demais são alguns absurdozinhos que colocaram aí. Enfim, nós concluímos 10 questões de suma importância para que você dê uma revisada para a prova. Se você tem mais dificuldade com empresarial, eu recomendaria que você fosse para a letra de lei, porque a gente viu aqui no decorrer dessa resolução que com a letra de lei você consegue resolver de uma forma tranquila, relativamente tranquila, as questões aí ao longo de 10 anos. Mais uma vez, repito, que nós fizemos um levantamento dessas temáticas principais, mas que se você tiver tempo e tiver afinidade com a disciplina, valeria a pena abordar o programa todo, até porque a prova não apresenta um grau de dificuldade que eu considere elevado. Então, essa foi a nossa resolução de questões. Obrigada pela paciência, foi um prazer tê-los aqui comigo e a gente se encontra nas próximas aulas. O meu contato, eu vou até colocar aqui de volta no slide, vou colocar na página principal aqui para que vocês vejam. Meu contato está aí na página inicial aí, é o contato do Instagram. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar comigo que a gente conversa. E eu desejo muita sorte
e uma prova maravilhosa, e que em empresarial vocês não tenham problema algum e consigam lembrar, pelo menos, de algumas coisas que a gente conversou hoje. Tá joia? Um beijo, foi um prazer. Tchau! E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.